Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Ansiedade. Aqui quem fala é Karina Chagas. É um prazer ter você aqui comigo. Dia 4. Para superar a ansiedade, vigie em Deus. Surpresas e imprevistos causam ansiedade. Para evitar ser pega desprevenida, nossa mente entra em estado de alerta e aciona um modo de tensão. A ansiedade funciona como um iceberg, que absorve o choque e nos prepara para o pior. Mas existe uma estratégia para combater a ansiedade, para superar a ansiedade. E essa estratégia é vigiar em Deus. Em tempos de paz, minha irmã, não devemos tirar férias espirituais, não. Não é porque a situação ficou boa, que a maré ficou mansa, que nós temos que tirar férias espirituais. Claro que não. Mas em momentos de paz, em momentos que está tudo bem, tudo no lugar, tudo em ordem, nós precisamos continuar nos fortalecendo no Senhor para estarmos preparadas para a próxima estação. O nosso inimigo nunca tira férias. Se buscássemos a Deus todos os dias, da mesma forma que o buscamos quando estamos desesperadas, não estaríamos sempre desesperadas. Já pensou nisso? Às vezes, Deus permite a aflição, porque algumas mulheres só buscam a Deus quando estão aflitas. Às vezes, Deus permite uma ansiedade esquisita, porque tem mulheres que só oram ao Senhor, só lembram do Senhor quando estão em profunda ansiedade. E aí acaba que é unindo o útil ao agradável, né? Já que tá ansiosa, aí o Senhor já tá olhando por ali e tá pensando, bom, agora ela vai falar comigo, eu quero falar com ela. Agora ela vai falar comigo, porque ela tá ansiosa. Então agora ela vai me chamar. E é assim que funciona, minha irmã. A gente tem que aprender uma coisa. Há mal que vem para bem. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falando isso na sua casa e na sua parentela. Há mal que vem para bem. E é mesmo. Tem coisas que nos acontecem que servem para nos levar aos pés de Cristo, que servem para nos impulsionar a orar, a buscar, a clamar, a estar na igreja, ouvindo uma palavra abençoada, ouvindo louvores abençoados. Existem coisas ruins que acontecem, mas nem tudo de ruim que acontece, minha irmã, é pro seu mal, é pro meu mal. Claro que não. Tem coisas ruins que acabam acontecendo que servem também como um trampolim para estarmos ainda mais pertinho do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Mestre. Uma das coisas mais sábias que Jabes pediu a Deus foi que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Jabes fez uma oração preventiva. Ele não esperou ser surpreendido, ficar nervoso, tentar resolver a situação com a própria força, piorar as coisas no desespero. Ele clamou a Deus pelo livramento. Ele clamou a Deus para que Deus livrasse ele de um problema. Antes mesmo da adversidade, Jabes pediu a Deus para preservá-lo do mal. Olha que maravilha a palavra de Deus. Nós podemos clamar a Deus para que Ele nos preserve, para que Ele nos livre do mal. Nós não precisamos esperar que as coisas aconteçam, nós podemos orar antecipadamente, repreendendo, pedindo a Deus que não aconteça, que Ele nos livre, que Ele nos guarde. E o Senhor pode nos atender, Ele nos ouve. Enquanto Jesus derramava sua alma ao Pai lá no Getsêmani, seus discípulos dormiam. E Ele disse a eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando sobreveio a aflição, os discípulos ficaram ansiosos e fugiram, porque não vigiaram. E aí, quando veio algo complicado, eles foram correr, óbvio, eles fugiram da situação, porque não estavam vigiando. Já Jesus estava pronto para enfrentar a cruz. Jesus colocou a vigilância à frente da oração. Se nos preocupássemos mais em amadurecer espiritualmente, nós não seríamos tão propensas a sucumbir à carne e às emoções.
Evitaríamos muitos problemas e teríamos menos motivos para andar ansiosas. Ló escolheu os prazeres de Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão ficou no deserto e se firmou em Deus. Quando o Senhor decidiu destruir aquelas cidades perversas, ele não deixou Abraão desavisado, mas falou: ocultarei a Abraão o que estou para fazer. Gênesis 18:17. Deus compartilha seus planos com aqueles que têm relacionamento com Ele. Você só descobre se está despreparada quando você é pega de surpresa. Jesus alertou: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Temos que dar ouvidos às profecias e revelações de Deus. Quem é espiritualmente ativo não é surpreendido pela adversidade. Deus o prepara para o dia mau e lhe revela o que há de vir. Mas como que ele revela? Através da oração, minha irmã, através da comunhão, através de um relacionamento com Jesus, de oração, de busca. Você precisa orar, você precisa buscar, você precisa se entregar aos pés do Senhor todos os dias. E olha que você pode fazer isso no seu quarto, ajoelhada, clamando a Jesus, conversando com Ele, desenvolvendo um relacionamento com Ele. Às vezes nós conversamos com tantas pessoas, né? E ficamos ainda mais ansiosos, porque a gente acaba compartilhando alguns sentimentos, algumas coisas, e nem sempre todo mundo tem uma boa palavra. Tem pessoas que vai atiçar ainda mais o fogo da nossa alma. Mas e se conversássemos com Jesus? E se falássemos com o nosso Deus o que estamos passando, o que estamos pensando, o que nós estamos vivendo? Ele resolveria, ele acalmaria aquela situação. Ele acalma, ele ainda acalma a tempestade. Ele ainda nos ouve, minha irmã. Ele ainda nos abraça. O Espírito Santo de Deus está em nós. O Espírito Santo podia morar em todos os lugares, mas ele mora dentro de mim e de você. Olha que incrível. O Espírito Santo mora em nós. Nós somos moradas do Espírito Santo. Nós temos livre acesso. O véu foi rasgado. Nós podemos falar abertamente com Jesus. Nós podemos colocar o nosso joelho no chão. Nós podemos sentar no sofá, na cama. Nós podemos lavar a louça, caminhar. Nós podemos trabalhar e ainda assim elevar os nossos pensamentos a Deus. O véu já foi rasgado. Nós não precisamos orar para A e B levar a nossa oração. Nós podemos falar livremente com o Espírito Santo. Nós podemos falar livremente com Jesus. Você não precisa falar para uma pessoa e essa pessoa orar no seu lugar. Claro que não. Você tem livre acesso à sala do trono. Você pode orar, falar diretamente com Jesus. Você precisa ter fé na sua oração, sabia? Você precisa orar com fé. Você precisa clamar com fé. Porque às vezes é comum, a gente pede oração, a gente pede que pessoas nos ajudem em oração. Mas eu quero te encorajar, você tem livre acesso à sala do trono. Você pode orar e o Espírito Santo ele vai te ouvir, vai te responder e vai te dar a direção que você precisa. O Espírito Santo está disposto a te ouvir. Você precisa ter um relacionamento com Jesus e começar a vigiar. Vigie suas emoções, vigie o que você pensa, vigia as razões que têm te deixado ansiosa. Começa a vigiar e transforme cada motivo de ansiedade por uma oração. Cada coisa que te deixa ansiosa, transforme isso em uma oração. Cada coisa que tira a tua paz, o teu sono, transforme isso em uma oração. Comece a vigiar, mesmo que tudo esteja em plena paz. Continue orando, continue vigiando, continue se preparando. Continue pedindo livramento, continue pedindo a resolução do problema. Comece a orar a Deus, pedindo que Ele tire do seu coração toda ansiedade, toda inquietação.
Leve ao Senhor tudo aquilo que tem te deixado ansiosa. Você pode falar com o Senhor e Ele vai te ouvir, Ele vai te responder e Ele vai arrancar essa ansiedade do seu coração. À medida que você se relaciona com Deus, à medida que você fala com Deus, Ele se move em sua direção e Ele fala com você. Ele fala com você através da palavra. Olha, é importante ler a palavra, é importante ler a Bíblia, é importante orar, é importante estar atenta. Às vezes, olhando para a natureza, olhando ali para as flores, olhando para os pássaros, Deus pode trazer uma mensagem dentro daquilo ali. Mas precisamos vigiar, estar ligadas. Vigie, minha irmã. O Senhor quer falar com você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Então comece a desenvolver esse relacionamento com o Senhor. E você vai viver uma vida plena, abençoada. Transforme cada motivo de preocupação, de ansiedade, por uma oração. Quando se sentir ansiosa, por qualquer que seja a razão, ore a Deus. Coloque diante do Senhor e Ele vai acalmar o seu coração. Tenha um dia abençoado. Tenha um dia de paz. E eu te espero amanhã para o nosso 5º dia do Devocional Superando a Ansiedade.